Amém. Senhor, eu quero te louvar, Deus, te agradecer, Senhor, por esse dia. Te pedir, Espírito Santo, que o Senhor nos conduza em tudo que formos fazer, Senhor. Que tudo é para a tua glória, Jesus. Tudo é para a tua honra. Nada é para nós, Senhor. Reconhecemos o quanto somos dependentes do Senhor, Deus. E o quanto precisamos te conhecer mais e mais e mais. Pegar a tua palavra, Senhor, cravar no nosso coração. E dela nunca esquecer, mesmo nos momentos de dificuldade, de confrontos, de desafios. Mais do que nunca colocar ela em prática, Senhor. Ela viva dentro de nós. Externar-nos isso, Senhor, porque ela move primeiro dentro de nós, Senhor. Toma primazia, Senhor. Tudo é para ti, Espírito Santo. Tudo é para a tua glória, em nome de Jesus. Oh, Deus. Senhor, visita a Rosângela nesse momento, Senhor. Eu não sei qual é a dificuldade dela, mas eu creio que o Senhor de sabedoria visite nessa hora em que ela esteja, Senhor, de discernimento. Tira toda atrapalhação na internet, Senhor, para que ela ouça a tua voz, a tua direção, que a tua palavra sempre é viva, Senhor, ela é eficaz, ela transforma, ela nos edifica, ela nos ensina, ela nos corrige, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Temos 5 pessoas ao vivo. Todos estão vendo além de Ró? Todos estão vendo? Isso, entra e sai. Sai e entra. Gente, hoje nós vamos falar aqui sobre um texto, né? Sobre um estudo que eu achei muito interessante, muito enriquecedor. Sobre o reino do céu. Amém. Ok. O reino do céu. Suas reivindicações em relação ao Antigo Testamento. Beleza, glória a Deus, já entrou, né? Graças a Deus. Glória a Deus. Então, reino do céu, suas reivindicações em relação ao Antigo Testamento. Vamos iniciar esse estudo com base em Mateus. Eu convido a vocês a pegarem a Bíblia, né? Somos crentes, estudantes da palavra do Senhor. A Bíblia em Mateus 5. Vamos começar a palavra de Mateus 5, do versículo 1 ao versículo 20. Amém? Que nada, estamos aprendendo. O Mestre é o Senhor. Peguem aí a palavra do Senhor. Se você puder rabiscar, fazer anotações, façam anotações, porque é muito importante a gente, às vezes, assinalar algumas coisas. O Senhor sempre nos ensina, né? Aqui no Mateus 5, ele fala sobre o sermão do monte, né? Ele, a princípio, ele vem falando sobre a bem-aventurança. Eu estava assim meditando, né, sobre como esse texto ele vem falar muito sobre o reino do céu e o tema, as suas reivindicações em relação ao Antigo Testamento, né? Eu fico observando assim, eu falo até de mim mesmo, né? Nós iniciamos nossa vida, né, espiritual, cristã, e muitas vezes queremos desvencilhar o Antigo Testamento do Novo Testamento. Ou então, às vezes, a gente chegou até a pensar assim, que algumas palavras que estão contidas no Novo Testamento, elas são pedras preciosas, sim, mas elas andam soltas em meio ao Antigo Testamento. E nisso aqui, nesse texto do Mateus 5, Jesus ele vem fazer essa reivindicação em relação ao Antigo Testamento, querendo dizer que existe uma importância do Antigo Testamento em relação ao Novo Testamento, ao reino dele, porque ele é a própria manifestação do reino dele. E muitas vezes nós cristãos, a gente quer separar o contexto teológico que o Senhor vem trazer através de suas revelações, suas verdades,
né? Que ele quer que a gente tenha um conhecimento teológico, seja crescente acerca da vontade dele, das suas, do seu operar, né? Do seu agir, das suas manifestações. Mas também a gente tem um conhecimento histórico, porque Jesus, ele não ignora o contexto histórico de ninguém, de nenhum povo. O que aconteceu aqui, o contexto histórico desse povo. E também a parte literária. Eu estava analisando assim esse texto, estava até conversando com a mestra, a pastora Débora, sobre a profundidade disso aqui. Quanto que Jesus, ele era muito pedagógico. Ele tinha, assim como muitas vezes nós fazemos até curso de oratória, tem pessoas que fazem curso de oratória, né? E interessante, Jesus, ele era completo, mesmo naquela época. Ele sabia como chegar ao coração do homem, né? E ele nos chama para sermos esse imitador. Percebeu o histórico, né? De cada nação, de cada pessoa, para poder entrar ali, explanar sua palavra. Então ele diz aqui no versículo 1, diz: vendo Jesus a multidões, subiu ao monte, como se aceitasse, aproximou-se os seus discípulos, ele passou a ensiná-los. Jesus, ele tinha preocupação de ensinar. E isso não cabe só a mim, nem a pastora Débora, nem a Augusta, nem nada, só ensinar. Porque, na verdade, nós estamos ensinando o tempo todo. Nós estamos ensinando a nossos filhos, nós estamos ensinando a parentes, nós estamos ensinando até mesmo quando a gente não está focado no ensino, mas a gente está ensinando com a nossa própria vida. Porque, como diz a palavra de Deus, a nossa vida é uma carta viva. Então, se você é uma carta, você, de certa forma, está ensinando alguém alguma coisa. Alguém está de olho em você. Então, Jesus, ele vem aqui, faz uma introdução, na verdade, do versículo 3 ao versículo 16, é uma introdução. E ele entra com essa introdução, né? É uma até redundância falar isso, porque a introdução é uma entrada mesmo. Ele faz essa entrada de uma forma desafiadora, uma forma de que o homem passe, o ouvinte, ou seja, o ouvinte, né, que lê a sua escritura, ou aquele que estava naquela época ouvindo os seus ensinamentos, venha confrontá-los, a chamar a atenção dele para que ele estivesse atento às outras palavras que viriam. E ele vem dizendo assim: bem-aventurados os humildes do espírito, porque deles é o reino de Deus, dos céus. Ou seja, ele quer dizer assim que, chamando a atenção do povo, o povo que estava ouvindo aquela palavra, ou eu e você que lê a palavra dele, a gente vai entender: poxa, eu preciso ser humilde de espírito, para que eu ganhe o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Eu e você, nós pensamos assim: poxa, eu preciso chorar com os que choram, porque assim eu também vou ser consolado por Deus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então, para herdar a terra, eles lá pensavam, né? Eu preciso ser manso para herdar a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Então, para que eu e você, nós tenhamos uma vida de fartura, nós precisamos o quê? Ter fome e sede de justiça do próprio Deus. E também quando ele falava: bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Ele estava confrontando aquele povo e nos confronta a exercermos a função de misericórdia sobre o outro, para que venhamos a ter a recompensa que é de misericórdia. Aí ele vem falando: bem-aventurados, limpos de coração, porque assim verão a Deus. E ele confrontava mais uma vez, nos chama a atenção que precisamos ter um coração limpo diariamente. Esse exercício de limpeza de coração, porque assim nós veremos ao Senhor. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, para ser filho de Deus, eu preciso pacificar todas as situações. Caso contrário, não serei chamado filho de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Eu quero o reino dos céus sobre a minha vida. Eu preciso ser perseguido por essa justiça que o Senhor me ordenou. Bem-aventurados sós quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Seremos bem-aventurados. Glória a Deus. E ele vem aqui no versículo 12: regozijai-vos
e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de você. Você vê que na própria introdução, o próprio Jesus, ele vem mencionar o Antigo Testamento. Ele relembra a vida dos profetas. E essa introdução do Jesus, ele é muito forte, porque ele está trazendo o povo a curiosidade sobre o que ele ia pregar. Porque se a gente observar bem, naquele contexto histórico, como nós temos um contexto histórico hoje, que está sendo pregoada a palavra de Deus, geralmente, na maioria das vezes, está sendo pregada nas lives. Hoje é o nosso contexto histórico. E Deus sabe e ele quer falar, como ele sempre falou. E nessa época, o contexto histórico deles era ali, eles não poderiam entrar numa sinagoga, porque até que não caberia uma multidão de pessoas que estavam acompanhando Jesus. E nós sabemos que às vezes a grande multidão que acompanhava Jesus, a maioria delas eram pessoas excluídas daquele meio religioso, dos fariseus e dos escribas. Porque, como por exemplo, a mulher do fluxo de sangue, ela não tinha acesso. Se ela fosse talvez numa sinagoga, ela não ia ser aceita. E Jesus sabia disso. Então ele usava as estratégias. Então ele foi até um monte para começar a ensiná-los, né, sobre a palavra de Deus, sobre os mandamentos do Senhor, de uma forma mais real, porque ele representava o reino de Deus. E aí, podemos ver aqui que Jesus, ele, mesmo naquela época, ele, como eu disse, né, ele captava, né, a necessidade do povo. Então ele vem, traz essa palavra e ele continua falando, né, sobre aqui no versículo 13, ele fala, vós sois, além de fazer a chamada para a pregação dele, como um bom orador, mas não era o orador como nós fazemos o curso, mas era de muita sabedoria. Ele queria atingir o coração do homem. Só que ele sabia o que tinha acontecido. Ele sabia que aquele povo tinha recebido a lei, as profecias, mas talvez a forma que foi passada para eles os deixava estagnados, os deixava sem ousadia para avançar. Então o próprio Jesus vem de uma forma simples, mas também muito profunda, chamar aqueles homens para o entendimento da tua verdade. E ele compara aquela vida daqueles homens com coisas que eram do dia a dia, como por exemplo aqui, vós sois o sal da terra. Se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Ou seja, ele faz uma analogia sobre a vida do ser humano, a importância, como ele deve viver nessa terra para que ele tenha um sabor. Mas se ele não tem sabor, ele vai ser pisado, ou seja, ele vai ser menosprezado, lançado fora. E diz ainda no versículo 14 que vós sois a luz do mundo. Comparava aqueles homens e nos compara a luz do mundo. Por quê? Porque não se pode, e aí é interessante que ele traz a responsabilidade. Além dele confrontar aqueles homens de serem misericordiosos, de serem mansos, ele vem trazendo também a responsabilidade do que eles pregavam. E ele diz assim, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Ou seja, ele estava jogando a responsabilidade. Se você me segue, se você me acompanha, se você está colocando a minha palavra dentro de você e está procurando viver, não se preocupe, você vai ter que assumir uma responsabilidade. Porque você não vai ficar escondido. E não se acende uma candeia para colocar, ou seja, a sua utilidade não é para nada, mas sim, você não pode ser colocado debaixo do alqueire, mas no velador, iluminar a todos que se encontram na casa, ou seja, a todos que chegarem perto de você, todos aqueles que tiverem acesso a você, você é obrigado, você tem uma responsabilidade de iluminar. E assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Então essa é uma chamada. Essa parte de Mateus 5 é uma convocação para o que o Senhor ia ensinar.
Porque ele entendia que muitas das vezes, naquela época, e ele entende que hoje, muitas das vezes, nós queremos, vamos dizer assim, separar o Antigo Testamento do Novo Testamento. E ele veio retirar todo esse pensamento, ele veio quebrar esse paradigma de que o Antigo Testamento não estava alinhado com o Novo Testamento. E porque ele entendia que foi a forma que foi apregoada aquele povo. Então ele vem chamar o povo para haver uma manifestação da tua palavra, para uma melhor explanação, mas também ele vem confrontar o povo para o que eles poderiam herdar em Deus e também da sua responsabilidade para com os outros. E aí ele vem também aqui no versículo 17, aí começa o desenvolvimento. Ele fez uma chamada que é de suma importância, a gente sabe, a gente estuda e sabe que numa redação a gente tem uma introdução, o corpo, o desenvolvimento e uma conclusão. Então o Senhor aqui, você vê que ele é organizado, ele está ligado à literatura. E muitas das vezes a gente quer desvincular isso na Bíblia, na nossa leitura. E nós não podemos fazer isso. A gente tem que observar todos os aspectos, tipo literário, histórico e também teológico. Porque o teológico é um avanço, a forma que você consegue ver Deus através das revelações. Mas também você tem que olhar o histórico, o conceito histórico, como eu já disse, como nós estamos passando nesse momento, o conceito histórico, a nossa realidade, mas também o literário. E aqui ele faz uma explanação, uma chamada, uma introdução, e ele começa, vamos dizer assim, dá um mocotó, vamos dizer assim. Começa com algo profundo para que entenda a conclusão dos seus pensamentos. Porque vamos entender aqui que o Antigo Testamento, ele reflete as leis e as profecias. A gente está vendo aí todas as terças-feiras, as terças e quintas nós estamos orando. E foi frisado isso, a gente está sempre orando, de preferência, a palavra de Deus. Sobre Atos dos Apóstolos, sobre a palavra dos apóstolos, também Salmos e as profecias. Por quê? Porque eles estão linkadas, elas estão conectadas. Nós não podemos tirar conhecer o novo e desprezar o velho. E Jesus sabia disso. Ele não podia desmerecer o que o próprio Deus tinha instituído e que havia também se concretizado, se cumprido no Novo Testamento com a vinda de Jesus. Porque a lei e as profecias, na verdade, nada menos, eles anunciam a vinda do Messias. Né? A verdade, a lei, ela estava ali apontando, profetizando acerca da vinda do Messias. Os profetas anunciavam, eles testificavam acerca do próprio Jesus. Até João Batista. A partir de João Batista, com a vinda do próprio Jesus, não é mais profecias, não é anúncio do Messias, mas sim a manifestação do reino de Deus. Por isso a gente vai observar aqui no versículo 17, Jesus começou assim a sua explanação da tua palavra, já advertindo. Primeiro chamou eles, os confrontou, chamou para a curiosidade. E depois ele começa, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Ou seja, a lei e os profetas. Ou seja, o que os profetas prediziam. Haviam predito sobre o futuro, a vinda do Messias. Não vim para revogar, vim para cumprir. Ou seja, Jesus era o próprio cumprimento do que foi profetizado. Jesus era o cumprimento dos mandamentos, da palavra de Deus, da lei do Senhor. Glória a Deus. Porque em verdade vos digo que até o céu e a terra passem, ou seja, infinitamente, nem um tio ou um i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Ou seja, o que foi dito lá atrás, o que os profetas falaram, o que a lei falou, ainda que céus e terra se passem, nenhum i ou nenhum tio, nenhuma palavrinha que venha mudar o significado, né, jamais passará da lei, porque está registrado, até que tudo se cumpra. O que aconteceu? A lei falou de Jesus,
Os profetas anunciaram a vinda do Messias e se cumpriu. Ele era o próprio cumprimento daquela lei, daquelas profecias. Mas aí você pode até pensar assim, mas as profecias são coisas temporárias, né? Temporárias. Sim, elas são temporárias. É lançada a profecia, se cumpre aquela profecia, algo temporário. Mas você observa que vamos dizer a palavra, qual é, Jai? A palavra é que ela permanece. Aqui, deixa eu pegar aqui. Achei interessante isso. A profecia, ela tem um sentido provisório, mas ela encontra a sua continuidade legítima. Eu estava assim pensando, realmente, quer dizer, Jesus, ele veio, cumpriu a profecia, então a profecia foi algo provisório, mas ela permaneceu, tem uma continuidade legítima, porque Jesus permaneceu na terra, morreu, subiu aos céus e está vivo. Ou seja, a profecia tem uma continuação legítima. Ela ainda existe, né? E chegou a finalidade, a profecia, então ela foi profetizada, a vinda de Jesus, a sua manifestação foi profetizada e foi cumprida. Então ali, eu não sei se vocês estão conseguindo ver a profundidade dessa palavra, porque Jesus aqui diz que ele era o próprio cumprimento da própria profecia, da própria lei. Ou seja, ele era ali a manifestação do reino. Era o reino em pessoa. Era o reino dos céus, vivo, encarnado. O verbo encarnado. Era o reino se manifestando. Era a essência do reino. Então ele tinha toda a autoridade, ele tinha toda a propriedade de ensinar aquela palavra. Não mais como foi pregada pelos antigos, mas de uma forma viva e com autoridade. E aí ele continua assim, dizendo: aquele, pois, que violar um desses mandamentos posto dos menores e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Eu também pensei assim, muitas das vezes, eu já cheguei a pensar nisso, né? Mas Deus, no Antigo Testamento, ele fala uma coisa e no Novo a gente vê outra. A questão do adultério, a questão do dente por dente. E depois ele fala sobre amar ao próximo. E eu quero te dizer que se você ir de uma forma literária, você não vai... É por isso que a gente iniciou essa aula falando sobre isso. Se você começa a analisar a palavra de Deus pelo aspecto literário, histórico e teológico, que é o conhecimento no Senhor, preso nas revelações dele, né? E a amplitude desse conhecimento da palavra, você vai conseguir enxergar o Antigo Testamento de uma forma alinhada com o Novo Testamento. Você não consegue desvincular. Tanto que eu percebo nessas orações que a gente está fazendo terças e quintas, eu tenho muito cuidado, não é que a gente não faça a nossa oração espontânea normal, mas quando o próprio Espírito te conduz ao Novo Testamento e você vê a palavra voltando para o Antigo Testamento e ver que ela está interligada, você entende que não há separação. Você não pode perceber a importância do novo desprezando o velho. E o próprio Jesus sabia disso. Por isso que ele veio dizer logo no versículo 17, não penseis que vim revogar a lei, porque ele sabia da importância da lei. A lei não poderia ser menosprezada. E ele sabia que essa lei e as profecias eram importantes e foram importantes e tiveram seu papel e têm seu papel, que está alinhada também com a própria pessoa de Jesus, porque ele era o cumprimento dessa palavra. Só que a gente não pode separar esses três aspectos, que é o literário, que é o teológico e que é também o histórico, porque nós estaríamos assim, não entendendo completamente a palavra, a sua dimensão. Porque o próprio Jesus, ele vem chamar os ouvintes dessa palavra sobre as bem-aventuranças, chamando para algo profundo, não algo que era pregado pelos escribas de uma forma
vamos dizer, manipuladora ou talvez ignorante. Mas ele veio trazer aos seus ouvintes, quer trazer aos seus ouvintes uma profundidade, uma intensidade de uma forma diferente. Isso não ficou tão evidente que os próprios, se você observar lá, ó, no capítulo 7, versículo 29, diz assim, 28, quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele, versículo 29, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Então eles perceberam que havia uma diferença na forma de Jesus ensinar, porque ele não estava revogando a lei, ele não estava desdizendo a lei, nem as profecias, mas ele estava se aprofundando com autoridade, com propriedade, porque ele era a própria manifestação do reino de Deus. Ele era a própria manifestação do reino de Deus. E ele vem dizendo assim, aí ele começa a advertir, porque quem violar um desses mandamentos, esses mandamentos aqui, ele está se referindo às bem-aventuranças, que está linkada com a própria lei, sobre a questão da misericórdia, do coração limpo, dos pacificadores, dos que têm sede e fome de justiça. Ele chama a questão da mansidão, dos chorar com os que choram, dos humildes. Então ele diz aqui, aquele que viola um desses mandamentos, dessas bem-aventuranças que ele introduziu, posto que um dos menores assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Ele já coloca reino dos céus uma vez aqui. Então, quem violar esses ensinamentos que ele deu, ele considera um mínimo nos céus, no reino dos céus. Porém, aqueles que observar e os ensinar, aí eu volto novamente. Será que o ensinar, o observar só cabe a nós que estamos na escola de conhecimento ou a todos que dizem ser discípulos de Jesus? Então, esse ensinar aqui, esse observar e ensinar, cabe a mim e para você. Sempre estar observando e ensinando, esse será considerado grande no reino dos céus. Aquele que observar a todos os seus mandamentos e ensinar. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas, isso aqui é profundo. Se a nossa justiça não exceder, se a vossa justiça não exceder a muitos, a dos escribas e fariseus, jamais entrarás no reino dos céus. Mais uma vez ele traz para o reino. Ele não lança para a lei, ele não lança para as profecias, mas para o reino. Ou seja, para o reino que ele estava representando. Então, ele dá essa responsabilidade àqueles que se dizem discípulos, que querem seguir essa justiça. A nossa justiça tem que exceder a dos escribas e dos fariseus, ou seja, a nossa justiça tem que ser semelhante à de Jesus. A nossa justiça tem que ter o olhar de observação da lei, ou seja, a gente olhar pelo lado teológico, histórico e também deu um branco aqui. Teológico, histórico e também, ai Jesus, deu um branco aqui, misericórdia, Jesus. E também literário, para a gente entender o que está entre as linhas. É por isso que ele falou sobre o i e o tio, porque nas diferenças de sinais, vamos dizer assim, a gente percebe algumas coisas que o Senhor quer falar. E isso tem que ter muita sabedoria. E isso, eles não cumpriam, né? E por isso que ele fala sobre a justiça. Ele fala, isso, literário, obrigada. Ele fala sobre a justiça, porque a nossa justiça não tem que ser a nossa justiça por mérito próprio, como eram os escribas e os fariseus. Mas a nossa justiça tem que ser baseada na justiça dele. Se ele se preocupava em ver o conceito, o contexto histórico daquele povo, se ele se preocupava em observar o contexto espiritual, se ele se preocupava em ir fundo na palavra,
em mergulhar na palavra e levar aquele povo, aquele entendimento, assim que deve ser a nossa preocupação. As nossas palavras, não só as nossas palavras, mas a vida. É isso que o próprio Espírito ministra em mim. A vida da gente não pode ser tão que a palavra fala, né? Até o próprio Antigo Testamento fala que a gente não pode ficar à margem, a gente tem que se aprofundar. Porque essa justiça vai exceder dos escribas e fariseus. Eles ficavam na superficialidade. E muitas das vezes eu quis ficar na superficialidade. Você quis também ficar na superficialidade. Mas o Senhor nos chama e nos desafia, nos confronta para um mergulhar em Deus. E mais profundo, porque essas bem-aventuranças são caminhos profundos. Poxa, você abrir mão da sua ousadia carnal, quando ele fala aqui sobre mansidão, não é fácil, mas é preciso. É preciso tirar essa nossa própria justiça e colocar a justiça de Deus. Você não ser mais indiferente com os que choram é um desafio. Então, ele nos chama para praticar essa justiça de Deus, que tem que se exceder muito mais dos fariseus, para quando abrirmos a nossa boca, sejamos como Jesus, que tinha autoridade no que falava. E o ensino dele era diferenciado, porque ele tinha propriedade no que ele estava falando. Ou seja, ele era o próprio representante do reino de Deus. Glória a Deus. E assim, essa palavra, eu achei tão interessante aqui, o Sermão do Monte é algo tão assim profundo que Jesus, ele sabia que os seus seguidores tinham pessoas que eram excluídas. Ele era inteligente, eu estava conversando com a professora Débora hoje mais cedo, eu falei, meu Deus, Jesus, ele sabia fazer as coisas, velho. Ele era um pedagogo nato. Ele era um educador. Porque a sociedade em si, a maioria dos governantes, principalmente o Brasil, vamos falar do nosso Brasil, a educação, quanto menos educação, mais manipulação, menos pensamento. Jesus aqui, ele vem trazer a tua palavra de uma forma como foi lida, com autoridade, de confronto, mas entendendo a realidade daquele povo e usava os meios que chegariam a atraí-los, né? E ele usou um monte. Contexto aqui histórico foi um monte. Um monte que ele sabia que os ventos iriam levar a voz dele. Ele sabia disso. E o monte poderia abraçar várias pessoas, vários tipos de pessoas, né? Não importava quem fossem. E eles poderiam sentar ali e escutar. E os ventos levariam. Ele também, porque ele queria aguçar naquele povo o conhecimento teológico de quem era o próprio Deus. Ele queria ensinar aquele povo não mais ser dependente da cultura, não mais dependente das lições, das oratórias que eram proferidas, né, pelos escribas. Mas eles queriam trazer aquele povo para uma libertação, né? E uma vida de dependência, de compromisso, de responsabilidade com o reino dele. Porque ele, trazendo aquele povo, ele está dizendo assim, olha, não despreze o meu velho, a minha lei. A gente pode ver aqui, ó, eu não vou ler, que até aqui no versículo 20... que ele aqui nesse início do corpo de desenvolvimento, de 17 a 20, que eu terminei de ler, ele está preparando aquele povo para os 5 blocos que ele ia explanar, que era sobre o homicídio. Se a gente observar aqui, versículo 21, ele fala, ouviste que foi dito aos antigos, ou seja, ele está falando do Antigo Testamento. Aí vem sobre o adultério, ele lá no versículo 20, você pode olhar aí, 27, você pode olhar na sua Bíblia aí que ele fala, ouviste que foi dito, não adulterarás. Ou seja, que foi dito, por quem? Pelos escribas. Aí ele vem no versículo 33, sobre os juramentos. Ele também ouviste que foi dito aos antigos,
Não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Quer dizer, mais uma vez ele fala da lei. Aí vem sobre a vingança, no versículo 38. Ele vai explanar, ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Ele começa a explanar também sobre a questão da vingança. E depois aqui no versículo 43 ele diz mais uma vez, ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Então, esses 5 blocos acerca da lei, ele antes de explanar isso, ele vem dizer, ele avisou, ou seja, chamou a atenção daquelas pessoas que o acompanhavam, que ele não veio abolir a lei. E ele realmente, de fato, não veio abolir, mas ele disse que eu vim cumpri-la. E ele era o próprio cumprimento da lei, que profetizava sobre acerca da vinda de Jesus. E também do que os profetas anunciaram. Então ele queria trazer àquele povo um compromisso, uma vida transformada, assim como Jesus tinha autoridade para falar sobre aqueles mandamentos sobre as bem-aventuranças, né, que ele começou a ensinar, só que agora de outra forma, de uma forma leve, mas profunda, de uma forma onde deixa o homem à vontade, mas também chama o homem para a responsabilidade. Então ele veio e fez essa diferença brutal, vamos dizer assim. A diferença foi brutal porque é como Débora falou assim, acho que foi Débora que falou aí, os fariseus e os escribas, eles não viviam o que pregavam. Eles estavam apenas falando, né? Falando. E o Senhor não queria que eles, é tanto que ele faz a comparação aqui sobre os escribas e fariseus, ele fala que não queria que aquele povo, ou seja, nós também, não chegasse a vir a ser como os escribas e fariseus, mas que viemos assim e venhamos a ser justos e a nossa justiça ceder a deles. E assim nós podemos gozar do reino dos céus, viver a plenitude em Cristo. E assim nós entrarmos nesse reino dos céus. Então a gente percebe aqui que Jesus, se pudermos analisar nossa vida aqui, quem vai desprezar o seu passado? Isso eu chego a dizer que é uma imaturidade, você desprezar o seu passado, porque o passado é bom para você ver quem você era, e o presente é bom para dizer que você venceu o seu passado. Onde não era bom, hoje está melhor. Onde era bom, hoje está melhor também. Então, o passado não é para ser desprezado. O passado é para... Isso mostra uma história. E Jesus, Deus, Espírito Santo, ele vem de uma história. Você vê que tem um contexto do início de tudo. É por isso que é o alfa, né? Existe um discorrer na palavra de Deus, onde tem a finalidade que a gente sabe em Apocalipse, ali, né? Mas vai terminar lá na glória. E então a gente não pode desprezar o antigo, o que era, com o novo. A gente não pode desprezar o presente, o futuro. A gente não pode desprezar o passado, porque ele faz parte. É como se fosse, vamos dizer assim, um esqueleto. Vamos dizer assim, um esqueleto. Ele, de certa forma, foi através dele que realmente houve estrutura para você ser o que você é hoje, né? E muitas coisas, eu particularmente, eu tirava muitas coisas no Antigo Testamento, eu deixava à margem, e hoje eu vejo que não é dessa forma. Quando a gente passa a ter um olhar, né, do teológico a ser desenvolvido, a gente começa a ver Deus com amor. Mesmo com... Porque fala que Deus era o pessoal tem muito que falar isso, que o Antigo Testamento demonstra um Deus carrasco e um Deus de amor no Novo Testamento. Mas Deus era um Deus de amor naquela época, sim. Ele era um Deus de amor. É tanto que ele sempre deu oportunidades e ele não desistiu do homem e sempre ele inventava algo novo para o homem, né? A fim de resgatar o homem. Mas o problema não era Deus. O problema mesmo era o homem. Porque o homem não conseguia entrar nessa dimensão de plenitude, de justiça de Deus. Porque ele deixava a justiça de Deus de lado e menosprezava
A gente sabe toda a história aí, que muitos, né, os patriarcas, que eram poucos os homens e mulheres de Deus que se dobravam, que procuravam o Senhor. Mas na verdade não era Deus, o problema estava no homem. E quando ele viu que precisava de um algo diferente, o Senhor trouxe, ele é tão Deus de amor que trouxe uma nova realidade, uma nova possibilidade. E ele trouxe Jesus. E é tanto que ele era tão organizado, o próprio Deus é tão organizado, que ele começou a lançar, poxa, por causa da dureza do homem, ele começou a lançar palavras, profecias através dos profetas, as leis anunciando Jesus. E Jesus vem e cumpre isso. Né? Eu convido assim a você, quando fizer os seus estudos, quando você estiver lendo, né, observando, não menospreze mais o Antigo Testamento. Porque são muitas revelações, são muita manifestação do próprio Deus. E ela está alinhada com o Novo Testamento. Porque é o próprio cumprimento de Jesus. E aí Jesus manifesta o seu reino, ele é o próprio reino manifesto, e deixa uma promessa, ou seja, ele vem puxar discípulos, pessoas que também vão manifestar o reino de Deus, ou seja, a continuação das profecias, a perpetuação das profecias, né? Outros que virão após ele e vão cumprir, né? Vão manifestar esse reino através de Cristo vivo em nós. Glória a Deus. Débora está colocando assim: o reino do céu é passado, presente e futuro. Isso aí. A lei foi cumprida em Jesus, é contínua, sempre cumprida em nós. Isso. Ao cumprirmos as normas do reino. Por isso, não foi abolido, ela foi alinhada ao reino dos céus. Glória a Deus. Não mais a justiça humana. E o que me chamou muita atenção, gente, e lendo essa parte aqui, é muito interessante. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, ou seja, nosso ensino tem que estar alinhado com a palavra. Por isso a gente não pode menosprezar a história da palavra, que inicia lá em Gênesis, né? Porque Deus de ontem, ele é o Deus de hoje, e é o Deus que será eternamente vivo. Então, o Deus que agia lá é o mesmo Deus que age hoje. É o mesmo Deus que vai agir sempre. Ele é alfa e ômega. Então, não existe isso, você amar Deus pela metade, ou seja, só o Novo Testamento. É início, meio e fim. Então, isso aqui, aquele que pôs violar um desses mandamentos, é muita seriedade que o Senhor está nos entregando. É muita seriedade do que Ele está nos chamando. Porque você ensina, como eu disse, você ensina na sua casa, você ensina no seu trabalho, você ensina com o seu modo de viver. A muitos, porque muitos estão te observando, nos observando. A gente às vezes nem sabe disso, mas estão nos observando e muitas das vezes copiam nossas atitudes. E ele diz aqui que aquele que pôs violar um desses mandamentos, que é a bem-aventurança de ser manso e tudo mais, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será condenado mínimo no reino dos céus. Eu não quero ser mínimo, que você também não queira ser mínimo. Porque aqueles, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Por isso que ele fala assim, eu estava meditando ali na estante, você vê que no Antigo Testamento as guerras entre os povos, né, eram guerras constantes, né? E você vê que em Salmos ele fala que quem... É tanto que Davi ele não pôde construir a casa do Senhor porque ele tinha nas mãos dele sangue, né? E você vê... olha a ligação com o Salmo, quando fala 24 ali sobre as mãos, né? As mãos que não tenham sangue, né? Então, Davi não poderia fazer isso. Você vê, está alinhado. E quando fala isso... Me perdi aqui o que eu ia falar. Então, a seriedade é tão grande que Deus tenha misericórdia de nós. Que venhamos assim analisar a palavra, que eu venho analisar. Eu estava analisando isso, meu Deus, sim, foi isso, voltando aqui o raciocínio. Que Davi, naquela época, eram as guerras entre homens, né? E eu estava analisando isso. Aí você vai para a parte aqui no Novo Testamento que fala que o reino dos céus é tomada à força, né? Você vê que naquela época o homem tinha que ter força brutal, né? No braço para vencer as guerras, né? Só que você vê que o Antigo Testamento não foi abolido de verdade. Pelo contrário,
ele continua vivo. Só que agora só mudou o estereótipo. Mas as guerras continuam do mesmo jeito. Só que as nossas guerras agora não são mais nos braços, mas são na regiões celestiais. A nossa guerra agora, todo dia, nós somos os soldados, sim. Antigamente eu pensava que era aceitar Jesus, era uma vida boa, legal, tal. Guardar os mandamentos, mas não é isso. Você é soldado, você é guerreiro. Ou seja, lá outrora no Antigo Testamento, tinha que ser guerreiro para matar o opositor, que eram as pessoas, né? Mas hoje, você vê que a estrutura em si da palavra não mudou, continua sendo a mesma. Mudaram algumas coisas, assim, no sentido de, mas a sua essência, ela continua a mesma. É quando fala que amar a Deus, fala do dente por dente, olho por olho, mas é verdade, ainda continua. Se você semear hoje coisas ruins, você vai colher coisas ruins. É o dente, olho por olho. Você semeou coisas ruins, você vai colher coisas ruins. Continua a palavra. Só que de outra forma. Você entende? É igual assim hoje, você prega a palavra. Eu estou pregando aqui a palavra através da internet, da live. Mas eu estou pregando a palavra de Deus. E isso às vezes não entra na cabeça da pessoa, porque pensa que só pregar a palavra de Deus é você ali em cima do púlpito. E você prega assim, Deus seja louvado, em cima do púlpito, na live. Mas você prega a palavra de Deus em qualquer canto que você for. Você prega a palavra de Deus com a sua própria vida. É aquele enriquecimento, a visão ampla. Porque o que eu enxergo é que o Senhor, ele tem uma visão tão ampla. E Jesus tinha essa visão tão ampla que ele não queria que o seu povo, seus discípulos, tivessem uma visão limitada, mas uma visão ilimitada para observar as condições, o contexto social daquela época, observar o contexto físico da época, como hoje. Nós não podemos pregar totalmente no templo. Aleluia, Deus está no controle de todas as coisas. O fator histórico hoje nos permite estar pregando numa live. Que assim seja. Que a palavra do Senhor seja assim como nos montes, ouvida, lançada pelos ventos que sejam da internet. Que seja. Deus não se prende, Ele está vivo. Ele é o Deus de ontem, de hoje e será eternamente. Porque tudo Ele está no domínio. Então Ele quer que a gente tenha uma visão larga de todas as coisas. Uma expansão de pensamento. Entendeu? Entender que os mandamentos dele sim tem que estar dentro de nós. E a gente fazer isso, observar esses mandamentos, mas passar com grande seriedade, porque eles nos convocam com essa seriedade, porque é uma responsabilidade nós sermos superiores aqui em justiça aos escribas dos fariseus. Porque ele quer que a gente herde o reino dele. Porque esse reino, porque é como se esse reino já estivesse dentro de você. Na verdade é isso, quando você guarda, quando você vive, quando você se aprofunda, você está lutando. Aí que eu vou a parte do guerreiro que eu falei. Você está guerreando, você está tomando o reino de Deus com toda a força, com toda a intrepidez que é em você. Como um guerreiro que é. Um guerreiro, ele não desiste nas batalhas. Um guerreiro vai até o final. Qual seja o resultado, ele não está nem aí, mas ele não desiste de lutar. Só que agora a nossa luta não é contra o que havia lá no Antigo Testamento. A nossa luta agora é de outra forma. É de uma outra forma. Mas continua havendo guerra. Continua havendo luta. Não deixou de existir. E essa visão, como eu tinha, que não havia guerra, era uma visão limitante. E Deus não me quer, nem quer você, com essa visão limitante, com essa visão de escriba de fariseus, entendeu? Sem se aprofundar. Aleluias. Então é isso, que venhamos a comer esse rolo, que venhamos a comer essa palavra de uma forma de observação e de ensinamento, mas porque vivemos essa palavra dentro de nós. Porque nós entendemos que essa palavra nos confronta, nos chama para autoanálise, essa palavra mexe com a nossa estrutura, o velho homem, que todos os dias nós estamos sendo mexidos, eu falo a partir de mim mesma, né? E para viver esse reino dos céus, que é tomado por força, né? Com muita força,
Porque cada dia nós estamos lutando, não mais com homens, como era no Antigo Testamento, com homens de várias, né, nações, mas nós estamos lutando contra um ser invisível que nos odeia e quer nos destruir, quer tomar conta da nossa terra, onde quem tem que habitar aqui é o reino de Deus. Glória a Deus. É esse reino que tem que habitar dentro de mim e de você. E Jesus veio, se tornou carne, cumpriu o que foi profetizado, cumpriu a palavra que foi externada através dos homens dele, e ainda está se cumprindo, né, essa profecia todos os dias. Porque a explanação é o desenvolvimento do reino de Deus na terra. Foi através de Jesus, e ele levantou seus discípulos, seus apóstolos, e ele hoje quer levantar a mim e a você com esse entendimento, com essa maturidade, com esse aprofundamento, com essa responsabilidade, com esse comprometimento. Deus seja louvado. Que palavra, Senhor, estou aqui cortando em mim. É uma responsabilidade nós ensinarmos o Evangelho, nós expandirmos o reino de Deus. É muito profundo isso, é muita seriedade. Eu tenho aprendido isso há alguns anos atrás, o Senhor tem falado muito isso ao meu coração, então muitas das vezes eu deixo até algumas coisas passar. Mas assim, quando se refere às coisas de Deus, eu tenho muita seriedade. Mas não quero ser só uma seriedade assim para mostrar, não é isso. Mas uma seriedade dentro de mim. E o Senhor tem falado sobre o meu coração que em todas as coisas, porque se você é fiel nas suas coisas, você vai ser fiel nas coisas de Deus. Porque se Deus tudo fala, se Deus está em tudo, então tudo que você faz, Deus está ali com você. Então tudo tem que ser feito para a glória dele. É no seu trabalho que haja seriedade, que haja fidelidade. É na sua casa. A gente está aprendendo. É tudo para a glória de Deus. Que assim seja feita. E quando for no ministério, é uma extensão do que a gente já está vivendo diariamente, mergulhando nesse reino de Deus. Porque nós não vamos ficar em oculto. O Senhor vai nos levantar, porque Ele quer que o reino dele se expanda, seja assim como Jesus proclamou a palavra, os ensinamentos de uma forma profunda, intensa, verdadeira, com autoridade, com intrepidez. Assim Ele fez. E essa palavra dele naquele lugar se propagou através dos ventos. Assim seja a minha vida e a tua vida, né? Diariamente, nessa incumbência que o Senhor nos deu, para não sermos como os escribas e fariseus, mas nós firmados na justiça do Eterno, para fazermos tudo com excelência para Ele, para que não sejamos só pequeninos, mas para sermos grandes no reino de Deus. Quem não quer estar perto de Jesus? Quem não quer estar lá dando um cheiro e sentando no colo dele? Quem não quer estar perto lá dos anciãos, ter acesso a eles? Quem não quer ter? A gente tem que ambicionar isso, sim. Porque Ele não vai nos deixar, Ele quer que a gente seja luz do mundo, Ele quer que a gente seja sal, e que assim seja feita a vontade do Senhor. Glória a Deus. Acredito aqui que seja isso mesmo. Alguém quer perguntar alguma coisa? Vocês têm alguma dúvida? Pode colocar aí, fique à vontade, meus irmãos, que a gente está aprendendo. A gente está aprendendo. Amém, Jesus. Aleluia. Amém. Senhor, eu quero te louvar, te agradecer, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Pai. O Senhor tem nos ajudado, porque sem Ti a gente não consegue nada, Pai. A gente não consegue ser nada sem o Senhor. Por isso eu te agradeço por essa revelação, Senhor, por essa palavra que o Senhor nos deu. Senhor, é uma palavra muito forte, é uma palavra rica, Deus. É uma palavra nos chamando para a porta estreita mesmo. É uma palavra forte. E também, além de nos confrontar, ela exige de nós responsabilidade, posicionamento, zelo pela tua palavra. Zelo. Né? Preste atenção às mínimas coisas. Sempre pedir a sua revelação. Porque se não for
o teológico do Senhor, se não for o seu discernimento do histórico, do contexto literário, a gente não consegue examinar as tuas palavras, Senhor, com zelo. E assim externarmos para o próximo, ensinar, Senhor, de uma forma coerente com aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Ou seja, na tua justiça. Porque o teu reino, o teu trono é de justiça, do que é verdade. E a tua palavra é verdade. Cria em nós um amor pela tua palavra. Um zelo pela tua palavra, porque isso mostra, Senhor, o nosso amor por ti. Nos ensina a te amar mais. A sermos pessoas ambiciosas quanto a isso, Senhor, nesse sentido. Porque nós pecamos porque não conhecemos a tua palavra. E o Senhor, como Pai que é zeloso, um Rei que sabe administrar, o Senhor quer que a tua palavra ela esteja dentro do nosso coração. O Senhor quer que ela more em nós, para nós não cairmos em tentações, mas nós sermos sábios para nos desviar dos maus caminhos, Senhor. Por isso eu te agradeço, porque o Senhor quer nos tornar cada vez mais justos em ti e também sábios, ó Deus, para prosseguir nessa jornada, onde o Senhor nos levará a lugares onde nós nunca imaginamos. Colocará pessoas de nações diferentes. Quando eu falo nações, não falo só geograficamente, mas de pessoas, vidas, de contextos diferenciados. E para fazermos, ó Deus, aquilo que apraz o teu coração, precisamos do teu direcionamento. Para, assim como Jesus, entendermos o seu contexto social, o seu contexto de ouvir falar, mas também não desprezarmos a tua profundidade, a tua riqueza de detalhes, Senhor, em tudo que formos fazer. Eu te agradeço por tudo, meu amado. A ti toda honra e toda glória, toda adoração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor abençoe vocês, tá bom, meus irmãos? Deus abençoe.